onde novos números foram apresentados à nossa comunidade. Sobre isso eu vou conversar agora ao vivo com a Daiane, que já tem informações, inclusive aquilo que nós falávamos essa semana durante a entrevista com o secretário de Saúde sobre as mortes que estavam sendo investigadas, provocadas por dengue. Algumas foram confirmadas já, né, Dai? Bom dia, quais os detalhes, qual que é a situação da dengue em Cascavel? Ainda segue bastante preocupante, né, Valdinei? Bom dia para você, para todos que estão ligados aqui no nosso Balanço Geral. Aquilo que a gente já antecipava durante toda a semana, que os números seguiriam subindo e a preocupação maior, claro, com a confirmação de novas mortes. A gente dizia na semana passada que tínhamos ali 7 mortes em investigação e essas mortes poderiam, né, uma parte já ser confirmadas, enfim. Dessas 7 que estavam em investigação na semana passada, 2 foram confirmadas. De 2 mulheres jovens de 25 anos e de 26 anos. Somada, né, a outra morte que nós já tínhamos confirmadas, também de uma mulher jovem, que é de 29 anos, que foi confirmada já há algumas semanas, né? Esse caso preocupa, é claro, e a gente tem um número novo de novas confirmações, né, Valdinei? Um aumento de 25% se comparado com o boletim anterior. Nós ultrapassamos as 8.600 confirmações. Para comentar um pouquinho desse panorama, a gente está aqui com o secretário de Saúde, Dr. Miroslav Bailac, que novamente está aqui para relatar para a nossa população essa preocupação, né, doutor? O senhor confirmava aqui as novas mortes desse boletim e outro número que assusta, que temos outras 8 em investigação e boa parte deve se confirmar também, né? Bom dia. Bom dia, boa tarde, Valdinei, telespectadores. Infelizmente estamos com números crescentes, 8.642 confirmados, temos mais de 1.200 ainda sendo analisados, né? Alguns, em torno de 25% devem ser descartados, mas é um número importante. Infelizmente, anunciamos hoje mais 2 óbitos, quer dizer, são 3 óbitos que ocorreram, e como disse agora há pouco, né, de jovens, de senhoras, 25, 26 e 29 anos, por coincidência do sexo feminino, mas temos outros 8 óbitos em investigação, que pelo menos metade deles devem ser confirmados como de origem da dengue. Aí sim já temos pessoas de 84 anos, 70 e poucos anos, que mostram que todas as faixas, elas correm esse risco. Essa faixa dos 20 aos 29 anos é a faixa que mais tem tido casos de dengue. É a faixa produtiva, faixa das pessoas que trabalham, ou são mães, ou são pais recentes. Então, realmente é preocupante esse número, esse grande número nesta faixa, e precisamos nos cuidar, todos, sem exceção, e fazer aquilo, Valdinei, que nós fizemos agora, esta semana, que vocês nos deram um espaço fabuloso aí no Balanço Geral, que ficamos um bom tempo falando com as pessoas e tive muito retorno das pessoas dizendo: olha que bom, eu não sabia que tinha que ficar muito bem hidratado para enfrentar essa doença, né? Eu aprendi muita coisa. É isso que a gente precisa que as pessoas façam, se informem dos cuidados. Se você se hidratar bem diante da dengue, você poderá ter ela quase sem sintomas. É o primeiro cuidado. O segundo e o principal cuidado, Valdinei, é não deixarmos ter o criadouro do Aedes. O Aedes é o intermediário. Se não tiver o desengonçado do mosquito Aedes aegypti, não tem dengue. Então, se a gente conseguisse acabar com o criadouro peridomiciliar, intradomiciliar, de uma maneira muito forte de hoje para segunda-feira, na semana que vem não teríamos casos novos de dengue. É simples essa aritmética, mas ela precisa da ajuda de cada um de nós, da sua ajuda, telespectador, para que nós possamos ficar livres de mais esta epidemia. Bom, doutor, chama atenção, né, essa questão das mortes ali, o senhor confirmou para nós, né? Boa parte dos casos confirmados está ali no setor mais jovem, né? A gente tem cerca de 21% das confirmações de 20 a 29 anos. Acima dos 29 anos, a gente tem uma média de 16% do número total de confirmados. Isso mostra que o setor produtivo, aquele pessoal que estuda, que trabalha, que está circulando pela cidade, é o que está sendo atingido. Nesse caso, nós tivemos 3 mortes de 3 mulheres. Tem alguma coisa a ver, doutor? Tem alguma relação? Porque o pessoal de casa deve estar se perguntando, mas Daiane, será que tem alguma coisa a ver? A mulher está mais suscetível ou não? Essas meninas tinham comorbidades, não tinham? O que a gente pode passar para quem está em casa, doutor? Então, esses 3 óbitos não tinham comorbidades, eram jovens, né?
mas a característica é que as 3 tinham sim um histórico de não estar bem hidratadas, elas desidrataram e, infelizmente, buscaram o auxílio num momento que não houve como reverter. Porque ao você estar desidratado, o organismo é obrigado a puxar o líquido que ele precisa de dentro do sangue. E no sangue não tem água pura, no sangue tem plasma. E o plasma, ele é mais volumoso do que a água. Então ele abre os poros, né, de toda a via circulatória, dos vasos, artérias e veias, e faz com que passe também o sangue para fora e venha a hemorragia, a dengue grave. Então esse tipo de cuidado é: busque a assistência tão logo você tenha febre, que sempre está presente na dengue, febre alta geralmente, tenha dor de cabeça, dor no fundo dos olhos ou dor no corpo, procure assistência para você ser avaliado, para ver se você está bem hidratado, receber as orientações, receber o soro na unidade ou receber a orientação como fazer em casa, para que você não corra o risco de, desidratado, possa perder a sua vida. Então é simples isso, busque as nossas 47 unidades, essa deve ser a preferência, unidade de saúde perto da sua casa. Se não tiver como ser atendido, porque já lotou, já ultrapassou a capacidade, encaminharão você para uma das 3 unidades exclusivas de referência. Se não tiver como atender ali, também te encaminharão para a UPA, e mesmo a UPA, se estiver sobrecarregada, ela pedirá para você para ir ali no ambulatório anexo ao Hospital de Retaguarda para você ser avaliado. Então nós estamos com o sistema pronto, preparado. A parte médica, a parte de saúde está organizada, mas nós precisamos da ajuda de você, telespectador, em relação ao entorno da sua casa. Não vamos permitir que o mosquito nasça. Estamos fazendo fumacê para isso, estamos correndo atrás, mas se você ajudar, resolve a situação. Doutor, ainda falando dessa estrutura de saúde, né? Algo que a gente tem monitorado nos últimos dias e que tem preocupado é a questão da falta de leitos. A gente tem pessoas nos corredores dos hospitais, a gente tem, né, nas próprias UPAs, pacientes que estão clicados aguardando um leito e que não tem um leito para transferência. Do outro lado, a gente tem as outras comorbidades que seguem, a gente tem as violências, os traumas que também seguem. E como administrar tudo isso, né? Hoje, por exemplo, qual é o número de pacientes que estão nas UPAs aguardando por uma transferência? O Estado passa algo para vocês? Tem algum investimento novo? De que forma que vocês estão lidando com essa gestão que tem que ser unificada nesse momento, né? Então, nós fizemos todo o nosso atendimento possível. Nesse momento, nós estamos, com 187 pessoas em observação longa nas UPAs. Dessas 187, seguramente em torno de 80 precisam obrigatoriamente de um leito hospitalar, que nesse momento não tem. Não tem em Cascavel, não tem no entorno, não tem alcançável. Há um esforço de todos. Nós tivemos uma reunião com o Ministério Público, tivemos uma reunião com representantes da Secretaria de Estado da Saúde, a ex-diretora da Regional, doutora Limar, veio a mando do secretário Beto Preto, que está preocupado, buscando soluções, né, para que possam nos ajudar, já que a responsabilidade da disponibilidade de leitos hospitalares não é do município, é do Estado. Então eles estão fazendo o possível. Nós pedimos socorro ali para o nosso hospital do Estado, que é o Hospital Universitário, sugerimos que eles suspendessem as cirurgias eletivas, os internamentos eletivos, parece que isso já ocorreu, para que eles tirassem os nossos pacientes ortopédicos, cirúrgicos, que ficam aguardando nas UPAs. Nós estávamos com 25 ontem, hoje estamos com 11, eles nos ajudaram, tiraram esses pacientes, estão acelerando. Quer dizer, existe um movimento comum, uma ajuda mútua de toda a comunidade para que a gente possa enfrentar essa epidemia. Então, a nossa parte nós estamos fazendo, a parte da gestão municipal, a parte da gestão estadual, os prestadores de serviço estão tentando nos ajudar o máximo que eles podem. Nós temos uma dificuldade de falta de mão de obra, os hospitais estão contratando técnicos de enfermagem por dia. Nós não podemos fazer isso no setor público, mas estamos convocando de um concurso que foi realizado agora, né, mais 34 técnicos de enfermagem, um grande número de médicos, um grande número de enfermeiros, para a gente dar suporte nisso. Nós nos já preparamos antes, mas foi insuficiente devido aos mais de 1.200, 1.300 casos de dengue por dia e a quantidade de pessoas que precisam ficar hidratando, né, se juntam a essas pessoas ali que precisam do leito hospitalar. Nós do município estamos fazendo a nossa parte e vamos continuar, sim, tratando, internando esses pacientes nas UPA, que não é lugar para internar, mas nós vamos internar, porque a gente não vai mandar ninguém para casa sem o auxílio necessário.
Doutora, a gente agradece mais uma vez a sua presença aqui conosco no Balanço Geral, tirando essas dúvidas e apresentando também o cenário. E aproveitando ainda, Valdinei, ainda falando em estrutura, nós temos também uma outra decisão que foi apresentada hoje aqui. Antes de reunir a imprensa, o secretário de Saúde, toda a equipe, se reúne com aquele comitê que é o gestor, que é quem decide o que fazer, quais as medidas. Dessa reunião, eles também decidiram suspender, por enquanto, de maneira temporária, ali até que se estabilize o número de casos aqui em Cascavel, as visitas aos pacientes das UPAs, que estão nas enfermarias e também na ala pediátrica. Aqueles pacientes que estão naquela chamada UTI de suporte na UPA, que são os quadros mais graves, a visita está mantida para esses pacientes apenas. Mas, de um modo geral, visitas suspensas, até porque o número hoje atual é de 187 pessoas nas UPAs em observação. Desses casos, 80 são pacientes com quadros mais graves, necessitando uma intervenção, necessitando de um leito. Então, nesse momento, não há como ter visitas mantidas pelo alto número de pacientes ali aguardando. Então, esse fluxo de pacientes, de pessoas, acabava atrapalhando todo o sistema. Então, eles decidiram suspender neste momento as visitas. Uma outra medida, a Secretaria está contratando novos profissionais. Concursos foram realizados, eles estão chamando esses profissionais, tanto médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, que conforme o andar ali de todo o prazo burocrático vai se encaminhando, esses profissionais já automaticamente começam a trabalhar no sistema, com preferência nas UPAs, que são casos ali mais graves e que preocupa também toda essa gestão de urgência, de emergência da saúde pública aqui de Cascavel. Outras medidas também, Valdinei, que a gente comentava desde o início dessas novas determinações e também da epidemia, são as multas, as fiscalizações e autuações que estão mais duras aqui em Cascavel. Até este momento foram mais de 30 notificações aqui na cidade. Destes, 8 espaços foram multados. Isso se caracteriza, chama atenção, porque não é empresa, não é lote baldio, são terrenos, em casas, aquele lixo comum, que ao invés de dar o descarte correto, está ali em torno da casa, enfim, e que acaba gerando essa disseminação também para o mosquito. A gente segue monitorando essas situações, essas novas determinações e sempre informando o nosso telespectador, Valdinei? Com certeza. Obrigado, Daiane. Obrigado, Miroslau, também pela participação de novo. Eu só vou fechar aqui as informações da dengue em Cascavel, reforçando para você esse boletim que foi divulgado agora há pouco, no meio da manhã, com 8.642 casos confirmados da doença. São, do último boletim para esse, mais quase 1.780 novos casos, o que acende principalmente o nosso alerta aqui, a confirmação de mais 2 mortes provocadas pela dengue. De novo, 2 jovens, 2 mulheres, chegamos então a 3 mortes confirmadas. E os bairros com mais registros de confirmações da doença: Cascavel Velho, região sul, 685 casos. Periolo, região norte, com 570. Morumbi, também região norte, 515. E Interlagos, 462 casos de dengue confirmados nesse último boletim.